Olá a todos, então a gente vai continuar então a parte de cálculos, né, de acidez e basicidade, envolvendo os ácidos fracos que participam então dos processos que controlam o pH, seja na camada atmosférica ou na coluna d'água. Nós já trabalhamos um pouquinho a relação da determinação de pH a partir da constante de dissociação do ácido e da base, e agora a gente vai trabalhar o comportamento destes ânions, né, que são originados destes ácidos fracos, para verificar então como que eles podem estar influenciando, né, no pH desses ambientes. Lembrando só que estas reações que a gente está demonstrando aqui, elas são tanto para reações que acontecem na camada atmosférica, então é na coluna d'água, ou na gotícula d'água, né, do vapor d'água, seja da chuva, da névoa, da neve, né, então a água no estado líquido na camada atmosférica e também o ambiente aquoso, né, que acontece depois que eles estão então na hidrosfera, né? Então vai ser os processos envolvendo o que acontece nas águas fluviais, nos lagos, nos oceanos, né? Então em todos os ambientes, aonde tiver ambiente aquático e gases interagindo, os processos que estamos demonstrando, elas servem então para trabalhar com estes processos, com estes cálculos, né, que a gente trabalhou. Obviamente que hoje a gente vai focar um pouquinho mais no sistema tampão, e este sistema tampão ele é muito representado então na água do mar, né? Então quando isso acontecer eu vou chamar a atenção e aí as reações vão ser mais específicos, né, da água do mar, tá? Então vamos lá, nós vamos trabalhar um pouquinho o comportamento destes ânions que são originados de ácidos fracos, né, na água. Por que a gente vai trabalhar com os ânions de ácidos fracos? Porque os ânions de ácidos fortes, como já vimos na última aula, eles são resultados, na verdade, destes processos, né? Então, trouxe aqui o bicarbonato como sendo um exemplo de um ácido fraco, mas tinha dito que os ânions que são originados de ácidos fortes, os ânions, eles são extremamente estáveis quimicamente, e é em função dessa estabilidade ou da sua baixa reatividade química é que faz com que o ácido seja forte, né? Que o H+ esteja disponibilizado para o teu meio. Se o ânion é forte, se o ânion é estável quimicamente, significa então que ele não participa ou participa muito pouco de outros processos biogeoquímicos. Então, o seu comportamento, uma vez na água, vai ser um comportamento estável de baixa reatividade química, tá? Ao contrário dos ânions que são originados de ácidos fracos, né? E aí, estes ânions, então, como eles têm uma alta reatividade química, a gente vai tentar entender como é este comportamento, quais são as reações, em que processos eles podem estar interferindo. E mais especificamente, como eles podem estar influenciando também em outras reações que também envolvem controle de pH, tá? Trouxe aqui o exemplo do bicarbonato, o bicarbonato atuando então como um ácido, né? Para a oceanografia, o bicarbonato é um ácido muito importante, é um dos mais importantes, né, na verdade, porque no ambiente marinho, quem controla todo o pH, todos os processos que acontecem em ambientes marinhos são principalmente controlados pelo sistema CO2, pelo sistema carbonato, em função da tua abundância, né, em relação aos outros gases que estão presentes na coluna d'água. O CO2 ele veio da camada atmosférica, está relacionado desde o processo de formação do nosso planeta, né? Então, o CO2 foi liberado para a atmosfera no processo de formação, migrou para a coluna d'água pela tua reatividade, dentro da água sofreu processos de precipitação, solubilização, né? Formaram as rochas carbonáticas, então existe um processo geoquímico muito importante, né? Envolvendo o CO2 e que ele praticamente controla as propriedades químicas da água do mar, né, quando relacionados então com essas características de acidez e basicidade, né? Ele é o responsável também pelo sistema tampão, né, que controla exatamente este pH e as variações que acontecem nesses ambientes. Bom, além dessas características do bicarbonato, né, do CO2 participar desses processos geoquímicos, o CO2 ele passa a ser importante na oceanografia porque participa dos principais processos biológicos, né, de respiração e fotossíntese, que é a base de toda a produtividade, é a base da cadeia trófica, que está presente não só nos oceanos, né, em todos os ambientes, mas como na água ele é muito reativo, né, toda a cadeia biológica, todos os processos biológicos, elas estão indiretamente, né, trabalhando e sendo influenciados, então, por estes processos. Então, dá uma importância maior ainda ao sistema carbonático.
E quando a gente fala dos processos de acidificação, que é específico dessa disciplina, né, o principal gás, que também faz parte, que contribui e é o responsável pela acidificação dos oceanos, vem do CO2. Então, quando o CO2 ele entra para a coluna d'água, significa que ele está influenciando, ou que ele pode influenciar todos estes processos que estão acontecendo na coluna d'água, né? Então, ele não é um gás diferente, um gás que não existia no teu ambiente. Não, ele vai fazer parte, ele vai entrar na coluna d'água e vai fazer parte de um processo e poder influenciar, então, todos os outros processos que envolvem o sistema CO2. E o CO2 participa não só dos processos químicos, né, como alcalinidade, sistema tampão, todo o sistema carbonato, que controla o pH, mas também os processos geológicos de precipitação e dissolução das rochas carbonáticas e os processos biológicos de respiração e fotossíntese. Então, o carbonato ele passa a ser um gás muito importante. E o comportamento deste ano eu vou usar como exemplo, então, o comportamento do ácido carbônico e os cálculos realizarem, então, a partir deste bicarbonato, tá? O bicarbonato, então, ele pode ter um comportamento ácido, nós já vimos isso nas atividades anteriores. O bicarbonato, uma vez na água, ele se dissocia em H+ e carbonato, e ele é considerado um ácido fraco, e a gente observa que ele é um ácido fraco em função do valor dessa constante de dissociação do H+. A constante de dissociação, ela relaciona a proporção dos íons que estão na sua forma dissociada, H+ e carbonato, em relação à concentração molar da sua forma associada, né? Quanto menor o valor desta constante, significa que menos ele vai estar direcionado para este lado, ou seja, menores são os valores ou as concentrações das suas formas dissociadas, menor o numerador, mais eu tenho na sua forma associada. Só lembrando que o fato dele ser fraco não é porque ele tem pouco H+, mas é pela propriedade reativa extremamente instável deste carbonato, né? Este carbonato ele é tão instável, ele é tão fraco, esta acidez, que dizemos que a contribuição desta reação de acidificação para diminuir o pH no ambiente passa a ser praticamente insignificante, né? Estudamos essa reação, estudamos estes processos muito mais para tentar verificar o controle destes elementos, quanto de carbonato é liberado para as reações, por exemplo, de precipitação de carbonato de cálcio, e o bicarbonato também pelo fato de participar do processo de fotossíntese, né? Ele é o principal íon que vai ser absorvido para a síntese da matéria orgânica, tá? Da mesma forma que o bicarbonato pode atuar como um ácido, quando o carbonato ele permanece muito tempo na água, o que pode acontecer? Este carbonato ele consegue deslocar um H+ da molécula de água, este H+ vai ser incorporado a este íon, né? E ele faz isso porque o carbonato é instável, ele é reativo, né? Por isso que é um ânion de ácido fraco. Então, quando esse carbonato permanece muito tempo na água, ele consegue deslocar este H+ da molécula d'água e absorver e ficar na forma de bicarbonato, tá? Liberando, então, uma hidroxila. Então, ele dissocia essa molécula de água, pega o H+ para ele e libera a hidroxila para o teu meio. Quando acontece esta reação, este carbonato está provocando a liberação de uma hidroxila. E aí nós dizemos que esse bicarbonato ele tem um comportamento de uma base. E neste caso, esta reação, ou este equilíbrio aqui, ela vai ser controlado por uma constante de dissociação da base. É a mesma coisa que nós vimos aqui para a constante de dissociação do ácido, é o mesmo que nós vimos para as outras reações envolvendo base, né? Então, seria a concentração molar do produto dividido pela concentração molar dos seus reagentes, né? Obviamente, a molécula d'água não entra porque é a água no estado líquido e tem uma quantidade bem maior, né? É o solvente dessa reação em relação aos íons que estão participando aqui, tá? Então, a molécula d'água está embutida já nesta constante. Então, nós temos aqui duas constantes envolvendo o mesmo elemento. O bicarbonato, quando atua como um ácido, que vai ser controlado pela constante de dissociação do ácido, e o mesmo bicarbonato atuando como uma base, né, que vai ser considerado, então, como uma constante de dissociação da base. Os íons envolvidos são os mesmos, bicarbonato e carbonato. Aqui, carbonato e bicarbonato são os mesmos íons, mas numa forma ele participando como um ácido e depois trabalhando como uma base. Com
Como é que a gente pode relacionar essas reações, né? Ao somar estas duas reações, então eu vou somar a equação número 1 e somar então a equação número 2. Ao somar estas duas reações, o que a gente observa? Bicarbonato, só fazendo o cálculo, né, das equações aqui, bicarbonato mais molécula d'água, e do lado de cá como produto eu vou ter H+, mais carbonato, bicarbonato mais molécula de água. Mas, quando eu tenho esta equivalência, eu posso começar a cancelar substâncias que estão na forma de produto e estão na forma de reagente também, como por exemplo o bicarbonato. Então o bicarbonato ele foi utilizado na reação, mas ele saiu como produto, então ele vai ser cancelado. Carbonato, a mesma coisa. E o que sobra então desse somatório das suas reações? A própria dissociação da molécula d'água, né? Então isso significa que quando um ânion fraco se comporta como um ácido e ao mesmo tempo este ânion se comporta como uma base, no fundo, o que está acontecendo são as reações envolvendo. Claro que as duas reações estão acontecendo, mas no fundo, seria a reação envolvendo a molécula d'água. E esse equilíbrio da água, ela pode ser descrita, então, pela constante de dissociação da água, que vai ser o Kw, né, reagindo, então, que determina, na verdade, a concentração molar das concentrações de H+, multiplicado pela concentração molar das hidroxilas, né, que define o pH da tua solução, tá? Vamos ver se existe uma relação, então, entre estas constantes todas, o Ka, Kb e a constante de dissociação, e o Kw, né, a constante de dissociação da água. Tá? Bom, fazendo essas equações, vou chamar essa constante de equação número 3, e vou tentar isolar o H+, então, desta primeira reação, que é a constante de dissociação do ácido, né? Nesta reação, fazendo esse isolamento, isolar o H+, desta reação, vou colocar a constante de dissociação multiplicado pelo bicarbonato e dividindo pelo carbonato, tá? E deste lado aqui eu vou fazer a mesma, vou chamar de equação 4, e aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou isolar a hidroxila, então, desta equação. Então, isolando a hidroxila, carbonato passa para cá multiplicando e bicarbonato vem para cá dividindo. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou tentando depois, vou tentar substituir estes valores nesta equação da constante de dissociação da água. Então, substituindo a equação 4 e a equação 5 da equação 3, o que eu vou observar? O Kw, né, que tem a equação 3, o Kw é a concentração molar de H+, pela concentração molar de hidroxila. Onde estiver escrito concentração molar de H+, eu vou substituir por este termo, que está aqui. Multiplica pela concentração molar de hidroxila, que eu vou substituir, então, pela equação 5, que vai estar aqui. O que acontece quando a gente trabalha, então, com estas substituições? Bicarbonato com bicarbonato, numerador e denominador se cancelam, e carbonato também, numerador e denominador se cancelam. E aí nós temos a relação que vai ser a constante de dissociação da água vai ser igual a constante de dissociação, o Ka, vezes a constante de dissociação da base. O que isso representa? Significa que toda vez que eu tenho um ânion originado de um ácido fraco e eu vou conhecer a constante de dissociação do ácido, este ânion permanece na água, esta reação vai acontecer ao mesmo tempo, então, se eu conheço a constante de dissociação de um, eu conheço a constante de dissociação do outro. Se eu conheço a constante de dissociação do ácido, eu naturalmente conheço a constante de dissociação da base, e elas são complementares. O produto dela vai ter que ser a constante de dissociação da água, que é 10 na menos 14. Isso vai facilitar bastante os nossos cálculos, né? E o contrário também, se eu conheço uma base fraca, o cátion que vai ser liberado desta base, ao permanecer na água, ela vai ter um comportamento de um ácido, e se eu conhecer a constante de dissociação dessa base, eu consigo determinar a constante de dissociação da água, e elas são complementares. O produto delas tem que ser igual a constante de dissociação da água. Nós já vimos essa constante, o valor é 10 elevado a menos 14, né, com algumas variações em função da temperatura, mas nós podemos, então, relacionar essas duas constantes, tá? E uma outra relação que nós tiramos também, toda vez que a gente faz soma de duas reações, de dois equilíbrios que estão sendo trabalhados, eu posso, então, multiplicar. A constante dessa última reação vai ser sempre a multiplicação dessas duas constantes que regem, então, estas reações. Tudo bem? Vamos ver, então, na próxima parte, como é que a gente vai trabalhar, então, esta relação, né, para tentar calcular o pH dos ambientes.